O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Antônia Pereira. Antônia Pereira é uma semeadora de luz e consciência, cuja trajetória literária e espiritual inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Escritora best-seller, palestrante e criadora de mais de 30 obras, entre livros, oráculos e formações. Nascida na Alemanha em 1974, Antônia dedica-se à missão de alma, de despertar o valor, a beleza e o propósito que habitam em cada ser e a facilitar a conexão com a essência. Com uma linguagem que une poesia, sabedoria ancestral e canalização intuitiva, as suas criações são pontes entre o céu e a terra, entre o sentir e o saber. Já publicou em português, espanhol e inglês, incluindo um oráculo em braille, reafirmando o seu compromisso com a acessibilidade da luz e do autoconhecimento. Criadora de diversos oráculos e mesas radiônicas, Antônia integra práticas energéticas, arte ritual e ensino vibracional em suas obras e formações. A sua arte é oração, o seu saber é partilha e a sua presença é abrigo para quem busca reencontrar-se com sua essência. Guiada pela luz, pelo amor dos anjos e pelo perfume das rosas, Antônia caminha pelo mundo lançando sementes de sabedoria, mesmo em terras áridas, onde a fé vê flores antes que elas surjam. Seu legado é um jardim de consciências despertas, cultivado com palavras que germinam no tempo certo em cada alma que escolhe florescer. Agora, pegue um café e relaxe com essa deliciosa entrevista. Então, seja muito bem-vinda ao Uma Só Voz. Muito obrigada pelo convite. É com muita alegria que aqui estou hoje. O meu nome é Antônia Pereira e, naturalmente, vamos falar de escrita, de livros e de tudo aquilo que nos une às duas enquanto paixão. Por isso, eu sou palestrante, sou escritora, sou criadora de oráculos e criadora de ferramentas espirituais e gosto de usar a escrita como forma de me experimentar na vida. E isso faz toda a diferença. Maravilha. Antônia, como você iniciou essa jornada rumo à literatura, escrita, como você se descobriu como autora desde a primeira vez, o que te atraiu para fazer com que as palavras externassem, né, manifestassem tudo aquilo que está dentro de você? Eu acho que desde que o momento que aprendi a escrever, que sempre tive vontade de o fazer e sempre o fiz. Tenho centenas daqueles caderninhos com poemas, com pensamentos, com pequenas histórias, com diários de quando era pequena. Portanto, a escrita sempre fez parte da minha vida. Mas daí a escrever um livro não estava. É que o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro para sentir que a sua vida fez sentido. Mas aquilo que me motivou foi uma frase que eu li, quando, não sei, talvez tivesse 12 ou 13 anos, diz: quem muito lê, algum dia há de escrever alguma coisa. E eu comecei a pensar naquilo, disse, bem, eu já escrevo, mas daí a publicar, não é? Aquela história do o escritor que publica e o escritor que só escreve. E então acabou por ser um pouco, sei lá, o destino ou qualquer coisa assim. Eu comecei a interessar-me bastante por oráculos e, desafiada por uma colega que me viu a pôr cartas, ela disse-me que gostou das técnicas que eu usei se eu ensinava. Eu disse-lhe, não vou ensinar, quer dizer, tu aprendeste foste aos Estados Unidos aprender com o topo dos topos e estás-me a pedir a mim para te ensinar. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está certa. E ela disse, não, eu gostava muito de aprender. Então eu montei um workshop para ela e se mais alguém quisesse aparecer e comecei a ensinar técnicas de leitura intuitiva de cartas de oráculo. Ainda hoje tenho 3 cursos completamente diferentes só para ensinar técnicas de leitura intuitiva de oráculo. E o que acontece é que aquilo teve sucesso, a seguir uma pessoa veio outra e depois outra, só que na altura, estamos a falar em 2013, 14, não havia
em Portugal, oráculos em português. Quando conseguíamos, muito caros, eram do Brasil, em espanhol, em inglês, por aí assim. Por isso, o que é que eu fiz? Fiz um oráculo para os meus alunos. Só que os meus alunos começaram a pedir para a mãe, para a prima, para a cunhada, para a irmã, e eu acabei por fazer uma edição em Portugal com tudo direitinho, bonitinho, em caixinha, para os meus alunos começarem a oferecer, e comecei a vendê-los. E assim, ok, pronto, está bem. Entretanto, nas minhas consultas, isso foi primeiro, fiz o primeiro oráculo em português, na segunda edição fiz português e espanhol, e também no mesmo ano fiz um oráculo em braille para os invisuais, porque eu tinha alguns invisuais a pedir-me para aprenderem a ler cartas de oráculo. Disse, não há problema nenhum, vocês não precisam de cartas, mas se quiserem, é porque eu normalmente ensino os invisuais a construir o seu próprio oráculo. Ensino as técnicas e a construção do oráculo. Mas se quiserem, tudo bem, vamos fazer um. E comecei a fazer em braille. Também foi muito engraçado. Gostei da experiência. E a seguir a esse, comecei nas minhas consultas a oferecer pequenas mensagens. Depois acabou por vir um outro oráculo com mensagens para a alma. E quer dizer, foi assim, um a seguir ao outro. A criatividade vinha, a necessidade das pessoas também. E hoje, entre livros e oráculos, tenho 30 publicações. Portanto, sem contar com as dos cursos, com coisas que eu faço só para os cursos. Como agora tenho um que é Desperta a Guardiã em Ti, que tem um oráculo que a pessoa, portanto, é o aluno que vai montar o seu oráculo. Porquê? Porque tem 103 imagens e é ele que vai montar o tipo de imagens que quer no seu oráculo para as guardiãs com que vai trabalhar. E as cartas que escolher têm naturalmente significado à luz da luz e da sombra que vai precisar trabalhar em si. Mas como isso é muito específico, ele não está à venda, só é possível tê-lo através do curso. Portanto, é um curso com 4 encontros, que a pessoa depois faz ao seu tempo. Está dividido em módulos, é só isso. E tem sido muito interessante. Uau, que maravilha! É bastante interessante o assunto em si, né? Como é que você descobriu ter esse um dom, um talento para que pudesse desenvolver esses oráculos? O que significa, para quem não entende nada assim, sobre o assunto, o que significa em si o oráculo? Qual a importância de você, de repente, poder ter esse material das cartas? O que você poderia trazer para um público mais leigo, para que possamos todos entender como você se descobriu alguém com essa chance de poder passar isso para as pessoas e, da mesma forma, a influência que isso pode ter na vida de cada um. Então, assim, os oráculos, como disse, foram surgindo de forma natural e cada um, sempre que era necessário alguma coisa, eu criava um oráculo para colmatar a necessidade que eu sentia. E o que foi acontecendo foi que eu fui percebendo que o oráculo era muito mais do que aquilo que estava a ser trabalhado. E para mim passou a ser uma ferramenta de autoconhecimento. Tanto que o oráculo é a palavra mais conhecida, mas a palavra que eu gosto mais são cartas transformacionais ou mensagens transformacionais, porque o objetivo delas é esse, é nós usarmos o oráculo para nos conhecermos melhor e a partir daí, com outro nível de consciência, podermos transformar a nossa vida. Agora, o oráculo cabe cá tudo, porque as pessoas, quando falamos em cartas, pensam em quê? Pensam no tarot. Mas, em especial no Brasil, quando estive aí, percebi que muitos tarôs que estavam à venda não são, de facto, tarô. Ou seja, o tarô tem uma estrutura de arcanos maiores e menores,
e tem um determinado número de cartas, na maior parte dos casos são 22 arcanos maiores, e depois tem os restantes até fazer 78 cartas menores. Mas há alguns tarôs que têm mais ou menos cartas, mas mantêm a estrutura, porque se desfizer a estrutura deixa de ser um tarô. O que acontece é que todos aqueles oráculos dos anjos, das bruxas, disto e daquilo, que só têm 40 cartas, logo por aí não corresponde. E depois temos também os baralhos Keeper, que normalmente têm 36 cartas, os baralhos Lenormand, se for pequeno ou grande, que pode variar o número de cartas, mas a estrutura é sempre a mesma, ou seja, não importa qual é o baralho, não importa qual é o autor, eu vou ter sempre a primeira carta com um determinado significado, a segunda com o mesmo significado em quase todos os baralhos. O que significa que é uma estrutura que existe montada e o nome não deve ser trocado. Como as pessoas não conheciam ou não sabiam que tudo isso é oráculo, aquilo que fizeram foi conheciam tarô a todas as cartas. Eu uso as cartas para tudo. E quando eu digo tudo é assim, eu uso em terapia, não é ler, é fazer exercícios. Eu sou professora de escrita criativa e eu uso para escrever textos. Eu gosto profundamente de usar o oráculo como ferramenta que me leva a refletir, que me leva a combinar coisas, cores, sensações, emoções, estados, que me permite olhar para o passado, presente e futuro, que me permite olhar para fora, para dentro, para mim, para os outros. Portanto, o oráculo é muito mais do que o que é que vai acontecer no futuro? Esqueçam lá isso. O futuro somos nós que construímos todos os dias. E quando eu falo em leitura de oráculo, é exatamente isto, é olhar para as cartas e a partir delas perceber o campo, a energia, aquilo que precisamos de olhar, conhecer, e eu acho que é melhor dar um exemplo para as pessoas perceberem. Por exemplo, um dos primeiros, eu já vou aqui buscar o dos anjos, o primeiro que fiz foi este, capaz de ter muita luz, ok. Este chama-se Oráculo dos Anjos, é da editora Isis, existe aí publicado no Brasil. E este oráculo tem apenas o nome do anjo e depois tem o livrinho com toda a explicação. Mesmo para aquelas pessoas que nunca na vida colocaram uma carta, podem ir seguindo passo a passo, desde pensar, limpar, baralhar, técnicas de fazer. Portanto, o livro tem tudo explicadinho passo a passo. E tenho crianças com 5 anos que sabem trabalhar. Elas brincam só, não, elas são fantásticas. E às vezes até as ajuda a entender as suas emoções de uma forma extraordinária. E este oráculo é muito diferente de um oráculo de mensagens, que só tem mesmo as letras e as cores de fundo e os elementos. Isto trabalha muita coisa. Por exemplo, se pegarmos neste oráculo e escolhemos uma mensagem para todas as pessoas que nos vão estar a ouvir mais para a frente, então chegamos aqui e tiramos a mensagem 23, que diz assim: eu respiro calma e profundamente, isso traz paz a todo o meu ser. Portanto, o que é que as pessoas veem? Veem uma carta cor laranja, por trás tem uma montanha, um veado, é o elemento terra. Então, o que é que isto me diz? Quem trabalha com chakras, por exemplo, sabe que o chakra laranja é o segundo chakra, o sexual, e quem trabalha com elementos sabe que o elemento terra nos pede enraizamento, nos pede conexão com a natureza. Então, juntando todas essas informações que nós podemos ter só porque tiramos a carta, não é preciso ir ao livro ver, embora o livro tenha depois uma explicação do que é que quer dizer esta mensagem e um exercício sempre no final. Mas a pessoa, se quiser, pode pura e simplesmente pegar nesta carta e sentir: será que eu estou a fazer isto na minha vida hoje? Será que eu preciso de fazer isto? E quando a pessoa começa a refletir, um dos desafios que tenho aqui é fazer 21 dias de
destas 49 mensagens, escolher 21 e fazer 21 dias seguidos. E o desafio é, todos os dias, escolher a mensagem daquele dia. Portanto, a pessoa escolhe logo no início 21. E escolher a mensagem daquele dia, transportá-la na carteira, escrever sobre ela, a ver onde é que na vida, integrá-la na sua vida, no seu dia-a-dia, onde é que eu posso. Ok, vou no autocarro, então se calhar, ok, posso parar, estou um bocadinho comigo, respiro fundo, posso perceber como é que é a qualidade do ar dentro e fora do meu espaço de trabalho e da minha casa. Portanto, estar focado muito naquilo que a mensagem diz. Imagina que no dia seguinte íamos ter outra mensagem. Então, aqui temos uma mensagem, tirei duas. Eu nutro os meus relacionamentos com amor, atenção e verdade. Então, ao longo desse dia, portanto, esta carta já é amarela e já é fogo, e ao longo desse dia eu vou ver como é que são os meus relacionamentos. Como é que eu me relaciono com a minha família, com o meu relacionamento amoroso, se eu tiver, com os meus filhos, com os meus pais, com os funcionários que trabalham na mesma empresa, com os vizinhos e, acima de tudo, como é que eu me relaciono comigo mesma. Então, à medida que eu vou fazendo estas reflexões, eu vou percebendo o que é que na minha vida eu não gosto e o que é que eu quero mudar, e parece que as mensagens combinam todas entre elas e vão-nos fazendo trilhar um caminho. Por exemplo, este já é vermelho e diz o seguinte: todos os dias experiencio algo novo e vivo por inteiro. Cada segundo é precioso e irrepetível. As frases são sempre muito curtas, porque se a pessoa quiser memorizar e repetir várias vezes ao longo do dia, pode fazê-lo. E todas elas estão pensadas de acordo com os chakras e com os elementos que as representam. Porque energeticamente elas vão trazer a transformação que a pessoa precisa, se a pessoa estiver disponível a trabalhar consigo e em si. Porque nem sempre as pessoas dizem que sim, mas depois dá muito trabalho. Então, este aqui é o que está na feira, lá em Frankfurt, é Mensagens para a Alma, que também existe, já traduzido em inglês e publicado pela Balboa Press, nos Estados Unidos, que é Messages for the Soul. Portanto, é mensagens para a alma de conforto, esperança e transformação. E todo ele tem dentro já as cartinhas, portanto, as cartinhas estão ali impressas, não é? E tem sempre um exercício e uma explicação mais profunda daquela mensagem para o dia. E porquê 49? Porque são 7 elementos e 7 chakras, e 49 é um número mágico fantástico para a transformação pessoal. Isso não podia deixar de ser esse o número para o meu primeiro oráculo consciente de transformação pessoal. E pronto, e fui fazendo aos poucos, sempre trazendo. Lembro-me que pouco tempo depois fiz outro oráculo, porque não havia, e as pessoas pediam: quando é que fazes um para relacionamentos? Eu disse: ok, está bem, vamos ver isso. Então criei um que é uma surpresa fantástica, porque não só foi pensado para 60 cartas para relacionamentos familiares, pessoais, amorosos, empresariais, não importa, ela funciona lindamente. Como também uso muito para contar histórias. Então, o que é que eu faço? Coloco o baralho no meio, que eu conta-me uma história. Eu pego no baralho, o baralho não tem grandes imagens, só tem palavra-chave, e então eu coloco o baralho em cima da mesa, depois de baralhar, ou 2 ou 3 montinhos, e depois a pessoa vai escolhendo. Então, por exemplo, imagina, a primeira carta diz lição. Então, a história, não é? Pode ser a história da Maria, que tinha uma lição para aprender. E depois chega aqui, tira outra carta, e a sua lição tinha a ver com a forma como se compromete ou como assume a sua responsabilidade. E depois vou tirando cartas
já ele tinha que se libertar das suas crenças limitantes e de tudo aquilo que era necessário. E à medida que vou tirando as cartas, vão aparecendo palavras que eu vou introduzindo na minha história. Mas para isso acontecer, tinha que haver mudanças na sua vida. E pronto. Ou seja, todos os oráculos que fiz, ou que tenho feito, têm sempre um propósito e um uso diferente, ajustado a muitas situações, mas o foco que está sempre por trás é o mesmo. É o autoconhecimento, é o empoderamento pessoal, porque quando nós nos conhecemos ficamos muito mais fortes, independentemente do sexo, da idade, da cultura, da crença, do nível de escolaridade. Conhecimento é poder. Ponto. Antônia, você mostrou para a gente o livro que está agora na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, a maior feira literária do mundo, né? Estamos aí justamente no estande de Portugal, a convite também da APEL, da Rede Sem Fronteiras, né? Um beijo para de Andréa Portugal e toda a equipe da Rede Sem Fronteiras. Antônia, esse livro você mostrou, ele tem então em português e em inglês, é um livro bilíngue, ele é um livro Não, são 2 livros, ou seja, é a tradução. Este está publicado pela Balboa Press, este está publicado em Portugal em edição de autor. E assim, estes dois livros estão os dois à venda na Amazon. Existem os dois em e-book, portanto, no Brasil ainda só está disponível a versão e-book. Estes livros são aqueles que eu escolhi para levar à feira. Porquê? Porque já fiz algumas feiras no Brasil e em Portugal, mas a maior feira do mundo, que é esta de Frankfurt, entendi, para honrar o compromisso com o país e com a Rede Sem Fronteiras, que seria interessante divulgarmos a língua portuguesa e podia ter enviado o livro em inglês, mas não, está o livro em português de Portugal e honrando esta tradição que é muito nossa de escrever em português e espalhar o português pelo mundo fora. O livro que escolhi para ir foi este, porque foi o meu primeiro livro que eu senti como livro. O outro, este, portanto, foi assim o primeiro. Os outros foram livros mais de trabalho que eu fui desenvolvendo para fazer em sala de aula. Fiz um que é um diário com 72 cartas para que a pessoa tenha consciência das suas emoções e trabalhar o que eu sou e o que eu estou a sentir. Que é diferente, não é? Eu sou feliz ou eu estou feliz? Então vamos por partes, vamos desmontar isso. Tem muitos exercícios possíveis e o próprio livro tem espaço para escrever. Portanto, todos os livros que eu fui fazendo antes deste são livros que, de alguma forma, para mim foram encarados como livros de exercício. Este também o é, mas começou a ganhar um formato diferente. Tive que escrever mais, foi mais sentido. Hoje em dia tenho livros de contos, que eu gosto imenso de criar e de escrever contos. Tenho alguma coisa de poesia espalhada em coletâneas, mas este é um significado para mim muito especial e por isso para a feira tinha que levar algo muito especial. E é sempre um prazer estar com a Rede Sem Fronteiras, onde quer que seja, porque a rede tem sido promotora de várias situações, eventos, entrega, doação de livros a bibliotecas pelo mundo inteiro. E é uma forma também de fazermos chegar os nossos livros a públicos, se calhar, que de outra forma não teriam acesso tão facilitado. E pronto, tem sido uma aventura esta viagem com a rede. Tem sido mesmo fantástico. E talvez por causa disso nasceu então a oportunidade de fazermos esta colaboração com a Rede Sem Fronteiras, onde vou ter no meu canal no YouTube Sementes Divinas by Antónia Pereira muitos dos escritores que foram à feira, na qual estou a contar com a Sabrina também, e
e tem passado por lá a contar suas histórias de vida maravilhosas, a falar sobre o seu percurso, os seus desafios, as suas, sei lá, nem sempre boas aventuras. Tem sido uma aprendizagem muito, muito interessante, porque a rede tem essencialmente pessoas que escrevem em língua portuguesa, mas não tem só escritores. Tem pessoas em todo o mundo e que são também artistas, que são também músicos. Portanto, a rede estende os tentáculos da arte muito mais longe. E este convívio com estas pessoas que não só escrevem, como também se revêem na arte de múltiplas formas, tem sido muito enriquecedora. E acho que tem, de alguma forma, contribuído para olharmos para aquilo que se faz em língua portuguesa, quer seja do Brasil, de Santo Tomé, não importa, de qualquer parte do mundo, aquilo que nos une é, de facto, a língua portuguesa. E isso tem sido fantástico, conhecer tudo aquilo que a rede tem feito imenso para mostrar. Não, tem sido fantástico. Maravilha. Olha, bom, primeiro, viva a lusofonia, né? Que bom, porque a língua portuguesa, de fato, é uma das línguas mais lindas do mundo, e não é só porque é a nossa, não, é porque, de fato, tem a sua construção. Ela é uma pura arte, né? Comparado a outras sem desfazer de nenhum outro idioma, mas ela é realmente uma grande arte, e ela parece ter sido inspirada realmente no amor, né? Porque o verbo é impressionante como quando na linguagem do português ele abraça, ele acolhe, ele de fato alcança pessoas de uma forma sobrenatural. Sou muito, muito grata até também pela Rede Sem Fronteiras fazer esse trabalho de promover a lusofonia por todos os lados do mundo com as feiras internacionais, então também fico muito grata de estar aqui hoje, principalmente entrevistando você, porque a gente tem esse momento para fazer com que as pessoas tenham maior alcance dentro dos países que falam português, mas que também os outros que querem aprender e conhecer mais, né? E acho interessantíssimo que esse seu livro de mensagens, ele ajude pessoas de inúmeras formas, inclusive eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse contexto do oráculo, no que ele tem de espiritual dentro da linguagem, como você citou o tarô, né, como você citou algumas coisas relacionadas a isso, mas como também tem um pouco da neurociência, tem um pouco da terapia, ele envolve um psicoemocional, um trabalho, né, de dentro para fora. Eu quero que você fale um pouquinho, porque eu estou achando que esse livro vai ser sensacional, nessa feira vai ser sucesso, e muita gente que talvez não tenha condições de estar na feira presencialmente, mas já sei que está na Amazon, você comentou conosco, já vai poder buscar o livro para poder acompanhar também Antônia Pereira já de agora, a um clique de distância. Como é que se divide essa percepção da sua criação e do seu externar e da sua construção nesse livro, que traz mensagens para todos os dias? Olha, assim, para todos os dias, eu tenho aqui uma outra versão. Este que está aqui chama-se Bênçãos Universais, ok? Este tem para todos os dias. São 366. Vamos aqui escolher um número. Escolha o número até 366 para vermos qual era a mensagem que sairia para ti hoje. Eita, 70. Ok, então chegamos aqui ao 70. As mensagens são curtinhas e ela diz o seguinte: eu abençoo e agradeço a humildade que me ajuda a manter a serenidade e o foco no que é importante, sem ultrapassar limites, circunstâncias ou pessoas. Então, todas estas mensagens são bênçãos, são agradecimentos e pedem então esta reflexão. Hoje, a reflexão seria sobre a humildade. Mas é assim, por exemplo, existem algumas um pouco mais longas, eu vou aqui ler uma, não é? Porque gostamos as duas de escrita.
que eu abençoo e agradeço os sinais de pontuação na minha vida. Uma vírgula mostra que ainda tenho mais caminho a percorrer. Um ponto e vírgula acrescenta outro assunto, uma pausa para descansar ou mais informação à minha vivência. Um ponto final encerra uma etapa e abre caminhos para outras coisas poderem acontecer. Um ponto de exclamação faz-me prestar atenção ao momento e expressar as minhas emoções. Um ponto de interrogação faz-me questionar as escolhas e, na dúvida, pesquisar mais fundo. Os 2 pontos indicam que devo prestar atenção ao que se apresenta de seguida. O travessão mostra que devo escutar, pois alguém vai falar e talvez até traga informação importante. Quanto às reticências, elas são maravilhosas. Criam suspense, permitem magia e criatividade, estimulam a imaginação para aquilo que foi interrompido, não foi dito ou ainda não está pronto. Maravilha! Portanto, para todos os dias tenho este, respondendo à questão. Mas trabalhar o oráculo é muito mais, porque quem trabalha com energia pode usar as cartas energeticamente enquanto processo terapêutico. Eu vou mostrar aqui um, por exemplo, que é o oráculo da rosa interna. Ok, assim. Onde ele vai ter os elementos e as palavras-chave. Ele tem muitas rosas, deixa-me só aqui apanhar. Algumas têm chaves, mas é assim, tem muitas rosinhas. Ok. E todas estas rosas, todas as cartas, têm uma divisão que é explicada no livro, passo a passo, cada uma das etapas, e depois a pessoa vai trabalhar, de acordo com aquilo que precisar, as cartas. Por exemplo, vamos aqui tirar uma. Esta carta, por exemplo, permite-nos pensar e perceber como é que a vergonha afeta a nossa vida. Portanto, não são só coisas positivas, idílicas, não, temos aqui aspectos a trabalhar. Por exemplo, a vergonha, o medo, a tristeza, são aspectos que estão aqui. Então, a energia que esta rosa emana, embora seja uma rosa muito bonita, ela abre-se de uma forma energeticamente que nos pede atenção àquilo que é a vergonha para nós na nossa vida. Qual é o significado? Porque se calhar o significado de vergonha para mim é diferente daquilo que é para a pessoa que está ao meu lado ou com quem eu estou a falar. Então, esta rosa pede para deixarmos de ocultar aquilo que nos causa desconforto e sermos logo verdadeiros connosco e com quem nos rodeia, para deixarmos de ter falsas expectativas, porque muitas das vezes essa vergonha advém de crenças falsas e de expectativas. E para percebermos como é que atuamos perante o constrangimento. E claro que depois existem cartas que vão contrapor energeticamente estas. Há cartas de limpeza, há cartas de abertura, não é? E cada uma destas rosas, não é? Depois temos também o significado da rosa por cores. Esta é a rosa vermelha, temos a rosa violeta, temos as rosas com os chakras. Portanto, cada uma destas, não é? Podemos aqui trabalhar o perdão, a coragem e por aí fora. Todas estas cartas estão para poderem ser trabalhadas energeticamente. Então, mas as pessoas normalmente compram um oráculo não é para fazer questões acerca da sua vida. Elas podem fazer na mesma, porque as palavras-chave e o significado vai permitir fazer esse tipo de trabalho também. Só que, para mim, esse é o uso secundário do oráculo e não a sua principal função. Assim, qual é a vantagem destes oráculos? Muitas pessoas compram em e-book na Amazon e eu tenho lá o link, não de todos os livros, deste primeiro, do que está em Frankfurt agora não, porque o contrato que tenho com a editora nos Estados Unidos não me permite fazê-lo, mas a maior parte dos outros tem o link para as pessoas descarregarem as cartas e fazerem as cartas do tamanho que quiserem. Há pessoas que gostam mais de cartas grandes, eu pessoalmente gosto mais das pequeninas. Então eu tenho os meus oráculos
todos assim em formato pequenino, que é uma caixinha pequenina que anda sempre comigo e é muito mais fácil. E então dá para as pessoas imprimirem um para si, outro para a filha, imprimem os que quiserem e brincam e divertem-se imenso e compram o e-book, que também é sempre mais barato, não destruímos tanto papel em livros, e depois cada um vai trabalhar com a energia daquilo que gostar mais, não é? Tenho aqui este que criei para trabalhar a criança interior e para trabalhar com crianças. Eu tenho alguns para trabalhar com crianças. As mensagens deste são muito simples e diretas. Sê a tua melhor versão, medita e relaxa, é especial, ser criativo, conecta-te com a natureza, rodeia-te de música. Portanto, são sempre anjinhos criança e no livro depois tem imensos pontos com exercícios. Cada um dos anjos tem vários exercícios. Como é que pode, então, fazer aquilo que o anjo está a pedir? E esta energia é bastante diferente de uma energia onde a pessoa é convidada a conectar-se com o mar e com a sua intuição e com as suas emoções, não é? Portanto, vamos aqui ter personagens diferentes, não é? E são oráculos bastante diferentes. Eu posso aqui mostrar outros, só assim para percebermos. Por exemplo, este chama-se Sussurro dos Anjos e apenas tem várias cores, porque são várias etapas destes sussurros e depois as mensagens. E todos eles trabalham então coisas diferentes. Por isso, o oráculo, para mim, é uma ferramenta de trabalho fantástica. E as pessoas dizem assim, mas eu cartas não gosto. O oráculo pode ser em dados, pode ser em búzios, pode ser, sei lá, uma vez estava numa loja de decoração e lançaram o desafio de responder às perguntas dos clientes através dos objetos da loja. Tudo bem. Então a pessoa colocava a questão e eu dizia, vai buscar 3 objetos ou selecionar, porque às vezes estavam na parede ou eram móveis e não dava. Então a pessoa ia pensando na pergunta pela loja, escolher os 3, 4, 5, 1, não sei, à medida que eu ia pedindo. E então é interessante perceber que tudo pode ser oráculo. E quando as pessoas começam a entender que tudo pode ser oráculo, há uma mudança drástica, porque de repente as pessoas passam a olhar para a energia das coisas que as rodeiam de outra forma. E passam a estar mais atentos e mais conscientes ao momento presente. E isso faz muita diferença, porque se às vezes passavam pela vida todo o dia a pensar no que é que vou fazer amanhã, no que é que vou fazer a seguir, e nunca estavam presentes no momento, a partir da altura em que começam a estar a olhar para toda a sua volta e assim, eu estou a prestar atenção, o que é que isto pode querer dizer, o que é isto? Começam a estar presentes no momento e começam a ver muito mais soluções, muito mais possibilidades de escolha, muito mais caminhos do que aqueles que viam até então. E muito mais soluções para os seus problemas, às vezes muito mais rápidos. Parece que estava ali o tempo todo e eu nunca tinha visto. Não estávamos atentos, não é? Com certeza. Essa é a sua primeira vez em Frankfurt ou é a primeira vez desse livro de mensagens em Frankfurt, nessa feira? Em Frankfurt é a primeira vez, portanto já estive em algumas feiras do livro no Brasil, agora em Lisboa, na última feira do livro, que aconteceu aqui em Portugal, que é a maior feira lusófona mundial, é a Feira do Livro de Lisboa, e agora em Frankfurt. Portanto, tem sido uma aventura poder levar os livros desta forma, porque a de Andreia é uma profissional fantástica, que tem uma equipa à frente. Assim, não há nada a apontar de um profissionalismo excepcional. Não é muito bom, é mesmo excepcional. E faz toda a diferença
sermos acompanhadas por este tipo de pessoas, por este tipo de retidão, de prontidão, de esmero, de qualidade superior. E pronto, para mim tem sido uma experiência maravilhosa, não só aquilo que tenho aprendido, mas também a possibilidade de irmos mais longe, porque assim, só pode ir a uma feira de livro desta envergadura por convite. Ninguém chega ali e diz, eu quero ir à feira. Não é bem assim. Portanto, as pessoas têm que ser convidadas e a Rede Sem Fronteiras é convidada pelo Pavilhão de Portugal. Quem está por trás do Pavilhão de Portugal é que vai convidar todos os editores que sentir, não é toda a gente. Por isso, podermos participar numa feira destas é de facto uma honra e um privilégio. E depois, dentro da rede, podermos ser selecionados para estar presentes, podermos corresponder ao convite de estarmos presentes. E isso faz toda a diferença na forma como olhamos a literatura, a presença da arte, a nossa própria presença e divulgação do nosso trabalho. Tem sido mesmo uma aventura fantástica. Perfeito. E eu percebi que você trabalha com o público de maneira geral, né? Então você mostrou as cartas dos anjos, mas mostrou também uma específica para crianças. Você falou que tem crianças de 5 anos que já trabalham dessa forma. Então, esse livro, esse livro de mensagens que está acessível hoje pela feira e que muitos podem, portanto, obter o livro, ele também é um livro para todas as idades, crianças, enfim, crianças além de adultos, e todas as pessoas podem se utilizar desse livro de mensagens. Como é que você direciona esse livro? Ok. Então, todo o trabalho que eu faço, não sei se pela minha veia de professora, não é? Da professora que me habita, mas todo o trabalho que eu faço serve mais do que um propósito. Não é? Uma colher não serve só para comer. Eu posso usar a colher para mandar caroços de azeitona, sei lá, eu posso usar a colher para tudo e mais alguma coisa. Portanto, também o oráculo pode ser assim. Estas cartinhas, mensagens para a alma, acabaram por ser traduzidas para inglês, não só por causa da editora ser dos Estados Unidos, mas porque uma pessoa aqui de Portugal ofereceu um baralho em português a uma senhora nos Estados Unidos que é educadora de infância e ela é mexicana, portanto ela fala espanhol e consegue entender português. E ela envia-me uma mensagem a dizer-me que gostou muito das mensagens e que gostaria de um dia as poder ter em inglês, porque queria trabalhar com os alunos dela que tinham entre 5 e 6 anos no jardim escola. E eu disse assim, ok, então o que é que eu fiz? Gostei tanto do testemunho da senhora que fiz um baralho em inglês e enviei-lhe para ela poder usar. Então fiz as cartinhas, que normalmente eram sempre grandes, porque o baralho grande é deste tamanho, e eu fiz umas deste tamanho em inglês para lhe enviar, porque as crianças que ela ia ter eram pequeninas. Então ela conta-me que durante o ano inteiro, todos os dias de manhã, começava com uma música de bom dia e depois tirar uma carta, e os meninos já adoravam e queriam sempre, não é? Aquilo depois ia rodando, todos os dias não tiravam uma carta, e claro que por vezes ela tinha que ajustar uma ou outra palavra, mas a ideia, o conceito era trabalhado pelos meninos. O que é que eles achavam? Se era assim? Por exemplo, vou aqui pegar numa. Eu sou um ser divino, perfeito, inteiro e maravilhoso. Perguntar aos meninos se eles achavam que eram perfeitos, se eles achavam que eram maravilhosos, o que é que gostavam neles, o que é que gostariam de vir a ser, e a partir daí faziam toda uma conversa e um debate. E ela escreveu-me um testemunho que acaba por estar na contracapa do livro em inglês, do trabalho que ela faz com os alunos dela, portanto, em Miami. Isto foi, eu não conheço a senhora, nunca a vi na vida, houve só esta troca maravilhosa, portanto, de um jardim de infância. Mas tenho um oráculo que eu criei especificamente para
alunos dos 3 aos 6 anos. Então, chama-se oráculo, este oráculo chama-se Oceano Mágico, ok? E o Oceano Mágico é pintado à mão por uma educadora de infância e todos estes personagens estão de acordo com o programa educativo de Portugal, de Espanha e do Brasil. Ou seja, qualquer educador, qualquer pai ou mãe que pegue neste baralho pode imprimir as cartas deste tamanho ou até um A4, pode usá-las para personagens de contos, de histórias e, por exemplo, as temáticas que aborda, por exemplo, esta é a Elisa, a morsa ecologista. Portanto, para trabalhar os ecopontos, a separação dos lixos. Por exemplo, a Aurora é a tartaruga leitora. Por isso, as pessoas precisam de poder trabalhar cada uma das áreas que estão nos seus programas. A manta das rotinas, os cientistas, a cientista esperta, o peixinho amável, a Paola, que gosta de aprender na escola, a foca desportista, a baleia bailarina. Portanto, todos os personagens podem ser trabalhados, novamente, tem muitos exercícios, tem lenga-lengas, tem trava-línguas, tem todo um conjunto de atividades que as pessoas podem fazer com crianças dos 3 aos 6 anos. É muito mais do que pegarmos nas cartas para ver como é que vai ser o meu dia amanhã. Eu adorei a parte dos trava-línguas, por exemplo, porque de fato é bastante educativo, então com certeza agrega de tantas formas que é um trabalho muito diversificado, né? Ele traz muita informação e muito conteúdo em uma coisa só. Antônia, como é que é para você poder desenvolver toda essa obra, né? Como você falou, que vem de um conhecimento, como foi para você transmitir esse conhecimento e como tem sido para você mostrar para as pessoas a importância e enxergarem também que tudo, né, é energia, como é que é poder fazer com que as pessoas elas entendam o poder da palavra, né, daquilo que elas dizem. Você mesma falou que, além da meditação, tem algumas que são utilizadas como mantra, então, o poder do verbo, né, quando ele é dito, quando ele está na frequência que fica eterna ali, perdurando, e aquilo vai influenciando tudo o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente acumula, e que vai fazendo também com que a gente se sinta de determinada maneira, aquilo que a gente consome, que a gente lê, então os nossos olhos, aquilo que a gente atrai para a gente, no que a gente se alimenta, como é que é fazer com que as pessoas entendam a energia que está em todas as coisas e que muitos dão vários nomes, e a gente pode passar da física quântica de que tudo, né, não é, nada é matéria, tudo uma ilusão, somos todos átomos, prótons, elétrons, mas a gente pode falar também da espiritualidade, como a gente pode falar do poder que o próprio cérebro tem, de que quando a gente repete muitas coisas, a gente vai transformando, né, as nossas sensações, o nosso corpo vai obedecendo a nossa mente. Aliás, o nosso corpo ele é mais saudável ou mais doente, dependendo do que a gente pensa. Como é que tem sido para você ver crianças muito naturalmente fazendo e realizando esse trabalho magnífico, e ao mesmo tempo ver pessoas cada vez mais conscientes disso, e como tem sido passar, porque afinal de contas, além do livro, você faz esse trabalho de mentoria, como é que para você como pessoa tem sido essa jornada, eu estou aqui impressionada, né? Como é que tem sido realmente, mais do que ensinar, mas transmitir, passar adiante, estar nesse meio, é uma missão? O que é, né, afinal? Sem dúvida. Assim, essencialmente é uma paixão.
Eu adoro criar e de qualquer coisa eu consigo fazer um oráculo. E para mim o oráculo não é só criar por criar, não é? Não é criar pela arte, é criar com propósito. E o propósito tem que ter sempre um público, naturalmente, tem que ter sempre um alvo, tem que ter sempre um processo. Portanto, criar oráculos para mim é muito mais natural do que escrever um conto, escrever um poema, embora também saia com relativa facilidade. É um trabalho que exige uma entrega diferente, porque é um trabalho que apela aos sentidos e apela a sair da zona de conforto. Ou seja, um oráculo tem que ser provocador. Porque se não for provocador, não toca na pessoa. Não belisca. Ok, é muito bonito. Ok. Por exemplo, eu vou-te mostrar aqui outro. Eu tive alunos que estavam a fazer um curso de oráculo comigo e que me disseram: eu não trabalho com cartas invertidas. Eu assim, então se a carta vier de pernas para o ar, o que é que tu fazes? Viras. Mas ela se veio de pernas para o ar, tem um significado. E então comecei a pensar em casa se isto era um desafio. Então, mas eu posso criar um oráculo que nunca saiam cartas invertidas. E comecei a pensar como é que havia de fazer. E fiz. Chama-se o oráculo dual. Portanto, se estiver assim é o caos, se estiver assim é o equilíbrio. Este também está publicado no Brasil, pela editora Unidos. Todos eles podem ser lidos, não é? De uma forma ou outra. E então eles têm todos a possibilidade de ser lidos de um ou de outra maneira. Portanto, aqui temos o amor e o medo. Temos a luz e a escuridão. E todos eles permitem, não é? Temos a sorte e o azar, temos a guerra e a paz. Portanto, esta carta não dá para virar do avesso ou não dá para virar de pernas para o ar porque ela sai sempre da forma certa. O que é que isso faz? Faz com que a pessoa, quando está a fazer a leitura, pode ler o lado luz e o lado sombra, pode ler muito mais do que aquilo que seria possível, porque tem 88 em vez de 44. Em 44 tem 88 possibilidades de leitura. É muito mais rico. Portanto, eu gosto de desafios. Quando é quase as pessoas... não consegues fazer um sobre qualquer coisa. Eu disse, vamos ver se eu consigo. Qual é o propósito? Serve para quê? E então vou fazendo. Todos estes oráculos têm, então, o objetivo, em primeiro lugar, de eu me poder experimentar pela escrita, pela criatividade, pela criação do oráculo em si, ou do livro, do conto. Eu gosto muito de contos e gosto depois de desafiar e adoro fazer parcerias. Tenho vários livros escritos em parceria com muitas das minhas amizades do Brasil e de Portugal e da Venezuela. Por exemplo, um dos últimos que foi publicado há uns meses atrás chama-se A Jornada do Oráculo do Silêncio, porque disseram-me que eu não era capaz de fazer um oráculo sobre silêncio. E dizia, ok, vamos ver. E fiz. São 45 cartas sobre o silêncio e a convidar as pessoas a fazer silêncio. Tem meditações, tem todo um conjunto de coisas. Falando da espiritualidade, o que aconteceu muitas das vezes, dentro do contexto da espiritualidade, é que as pessoas tendem a separar as coisas. E assim, tudo toca tudo. Não importa os planos, não importa as crenças, não importa os credos, as raças, não importa nada. Tudo toca em tudo. De uma forma direta ou indireta. Então, muitos dos alunos que tenho de mesa radiónica ou dos meus mentorados que vêm ter comigo para fazer cursos, para fazer terapias, para escrever o seu livro, para criar a sua mesa ou o seu oráculo, muitos desses alunos vieram ter comigo e disseram assim, tu podias ter um oráculo. Nós recebemos mensagens assim diferentes dos espíritos ou daquelas que o céu tem para nós. E eu disse, bem, você já tem a dos anjos, mas era assim uma coisa mais específica. Então eu centrei-me,
Recebi a informação que tinha a receber e criei um para trabalhar o luto e as perdas. Chama-se Mensagens dos Céus. É extremamente suave e muito profundo, apesar de ser... quer dizer, este é o meu pequenino, também há em grande. Por exemplo, se soubesse antes o que sei hoje, teria vivido diferente. Ou outra, jamais desistas. Para, corrige, pondera, mas continua sempre. Nunca estás sozinho. Pois algumas são um bocadinho mais duras, não é? Era hora de partir, tudo está certo. E continua, inspira os outros pelo exemplo, com palavras e atos. Ou seja, todas as mensagens estão na frequência energética daquilo que a pessoa pode e precisa transformar, porque as cores são escolhidas de acordo com a densidade da mensagem. Por exemplo, aquilo que precisa, que são mensagens mais duras, está em verde, que implica a cura. Ou seja, nada disto é, olha, que cor é que calhou aí? Não, é tudo pensado e estruturado. Por exemplo, o livro que está em Frankfurt agora, inicialmente, as cores era o laranja e o amarelo. Depois de fazer um estudo com invisuais, em que estavam invisuais de várias línguas e sentiram a energia das cartas e lhes foi explicado que eram mensagens para a alma, eles individualmente, sem serem influenciados uns pelos outros, as 3 cores que escolheram mais foi o magenta, o laranja e o violeta. Portanto, na segunda edição desaparece o amarelo e aparece então o magenta, o laranja e o violeta. E todo este trabalho que é feito, que é sentido, que é intuído, onde as pessoas usam os sentidos, os visíveis e os interiores, ou os subtis, como algumas pessoas lhe chamam, não é? Como é a clarividência, a clareaudiência, o clareolfativo, o clarigustativo, tudo isso conta quando se está a fazer um oráculo. Uma das formações que tenho é o oráculo Itu. E ele explica que, por exemplo, o facto da pessoa estar virada para a frente, não é? A pessoa que está na carta, ou o animal que está na carta, se está virado para a frente, ele está no momento presente. Mas se está virado para o lado esquerdo ou para o lado direito, ele já vai significar que está a olhar para o passado ou para o futuro. Se está a olhar para baixo, para cima ou de costas, cada posicionamento, inclusive o posicionamento na carta, se é da parte superior, se é da parte inferior da carta, vai ter peso, e só isso, pela fisiologia do olhar, já tem significado. A carta está mais vazia numa das áreas, quer dizer que aquela área falta à pessoa. E isto pode-se aprender com todas as imagens. É muito interessante também percebermos a influência das cores na nossa vida. Saber que há cores que de facto nos despertam mais, que há cores que nos motivam, outras que nos derrubam, e num oráculo perceber como é que as cores podem impulsionar ou, pelo contrário, diminuir a dor, é muito importante. Portanto, é um mundo de transformação incrível, que eu costumo dizer, eu desafio as pessoas a conhecerem-se melhor, seja qual for a ferramenta, pode ser com um oráculo, pode ser pela escrita, não importa qual é o exercício, mas que façam algo por si, porque afinal de contas ninguém pode viver por nós, só nós. E se eu puder viver a minha vida da melhor forma, imbuída de quem sou, conectada com a minha essência, com a minha força, com a minha presença, com os meus dons, com aquilo que eu trago ao mundo, porque todos nós somos, eu costumo brincar com a palavra eu. Vamos dizer, eu quer dizer especial e única. Então todos nós sempre dizemos eu, estamos a afirmar essa unicidade, estamos a mostrar ao mundo em como somos especiais. Eu sou. Quem és tu?
Eu sou a pessoa tal. As pessoas normalmente dizem, eu sou escritora, sou palestrante. Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de ver o nascer do sol, eu gosto de ver as florinhas a nascer em terra árida, e é isso, aquilo que nós vamos gostando e que nós vamos fazendo, que vai moldando quem nós somos. São as experiências, as nossas crenças, porque quer queiramos, quer não, fomos criados em sociedade, por uma família, ou pela ausência da família, que tudo vai contribuir para quem nós somos. E quando nós conseguimos entender isso, é meio caminho andado para, de facto, levarmos a vida que queremos. É um bocado isso que eu gosto de fazer. É poder trazer ao mundo estas ferramentas que mostram às pessoas que existem outros caminhos, que as pessoas podem, em vez de olhar para fora, olhar para dentro e têm todas as respostas. E que não é preciso muito mais para ser feliz. Portanto, é essa a proposta que eu trago ao mundo, é conhecerem-se para serem mais felizes, mais fortes, mais íntegros consigo próprio, mais verdadeiros. E quando a pessoa é autêntica e dá isso ao mundo, tudo muda. Olha, é incrível. Essa sua fala, né, é muito importante, porque muita gente, às vezes, quando vai, inclusive, se descreve com aquilo que faz, né, com a escritora, com a sua profissão, com aquela sua atividade, e nós não somos o que fazemos, nós fazemos a partir de quem somos, né? Então, isso é muito interessante, mas quando a gente percebe que você tem essa diferença, essa facilidade, eu estou aqui até agora maravilhada, inclusive, com a criação do Braille, né? Achei fantástico você poder também trazer essa acessibilidade a quem teve essa necessidade de pedir que você elaborasse esse trabalho, e todo esse cuidado de utilizar a escolha correta das cores, você falou dos chakras, falou de uma série de coisas, dos anjos, e inclusive você mencionou uma fala sobre essa inspiração, quem lhe dá essa inspiração, e você novamente cita os anjos. Essa inspiração vem de uma força maior, vem de algo além que age, né, também como uma energia superior aí, que flui através de Antônia para a criação dessas cartas incríveis. Fala um pouco para a gente desse dom que não é algo só adquirido, porque a gente vê que não é só algo que você conheceu muito cedo, você desde muito jovem, muito antes de, às vezes, até quando se conheceu por gente, já estava criando e fluindo, né? Como é que é isso, afinal, né? Essas mensagens que você traz no livro, elas são mensagens de algo realmente que faz parte desse todo, que envolve esse todo, que às vezes nós não compreendemos, mas somos muito limitados, às vezes, na nossa perspectiva, né, na nossa visão. Fala um pouquinho sobre isso dentro dessa inspiração. Eu estou aqui um pouco... mantive aqui meu hiperfoco nessa inspiração, porque eu estou achando fantástico. O modo como naturalmente você cria e percebe, e as coisas fluem, e da onde vem essa inspiração? Como é aquela coisa que, peraí, acordei 3 horas da manhã, tem essa ideia, eu preciso escrever, preciso anotar, preciso fazer, porque eu não sei nem de onde vem. É por aí. Nem sempre. Eu costumo dizer que a inspiração vem quando nós nos abrimos a ela. Ou seja, às vezes estou em qualquer lado, pode ser no café, pode ser nas compras, já me aconteceu mudar uma fralda, portanto, não importa onde é que nós estamos e qual é a circunstância, nem sequer se temos papel ou não temos, isso não importa nada. Hoje com os telemóveis, não é? O celular é muito mais fácil, nós gravamos, nós escrevemos rapidamente, é muito mais fácil.
Mas quando comecei, quer dizer, às vezes vinha em sítios, olha, guardanapos de café, sei lá, era onde fosse. Portanto, há esse processo da inspiração que eu chamo espontânea. Mas existe todo o grande trabalho, para mim, é quando me sento à secretária e decido que vou trabalhar. Então, nessa intenção, eu ganho espaço para poder, de facto, aceder a conteúdos diferentes. E é no silêncio e na escuta interna que acabo por poder conectar-me com diferentes tipos de energia. E se para uns são anjos, se para outros são rosas, se para uns são mestres, se para outros são guias, é assim, aí já vamos entrar dentro de dimensões paralelas, já vamos entrar na teoria das cordas, na física quântica e por aí fora. Mas o que se passa é tão simples quanto isto. Da mesma forma que nós podemos sentir alguém que se aproxima de nós. Nós não ouvimos nada, nós não vimos, mas sentimos a presença de alguém que está a passar ou a aproximar-se de nós. Essa mesma sensação acontece com o invisível. Portanto, cada um depois vai entender com quem é que se conecta. E eu comecei a perceber que havia muitas coisas que não eram visíveis, mas que eram possíveis de sentir, de perceber, através das sensações, de pensamentos que não eram meus, informação que eu estava a ter acesso, que era impossível eu saber aquilo, porque nunca tinha lido, nunca tinha pesquisado. E lembro-me de, por exemplo, pessoas que estavam a trabalhar em problemas matemáticos há 2 anos, o mesmo problema, e que havia ali qualquer coisa e elas não conseguiam dar com o erro para passar. E eu lembro de dizer, eu não sei, mas vê a página 14. E depois as pessoas foram ver a página 14 e de facto estava lá um erro. Eu digo, como é que eu sei que não é a minha área? E esta conexão é possível quando nós nos abrimos a ela. Se de facto nos abrirmos, não, ninguém está aqui a falar na minha cabeça. Ai, vê lá, olha, não. É algo, é como, por exemplo, se eu te pedir assim, olha, pensa em ti quando tinhas 5 ou 6 anos. Algures na tua memória cá dentro, tu consegues ter acesso a essa criança, ou porque viste em fotografia, ou porque tens memória, certo? Então, muitas das percepções e das mensagens e do conteúdo que vem dessa forma, ou seja, é telepático, é como se fosse uma memória minha, mas eu sei que não é porque não podia ter acesso a determinado conteúdo. Outras coisas são porque eu gosto de testar as coisas e imprimo os baralhos e testo com os meus alunos e com os meus amigos e vou sempre tentando perceber o que é que posso melhorar, o que é que falta, o que é que ainda não existe no mercado, o que é que me faz falta a mim. Porque se me faz falta a mim, se calhar faz falta a outras pessoas. Por exemplo, um dos que eu tenho aqui para sair eventualmente no próximo ano é um oráculo sobre profissões, porque as pessoas estão cada vez mais perdidas na sua vocação, no que é que hão de fazer, e permitir que as pessoas alarguem o leque de conhecimento através de cartas de oráculo, por exemplo, é algo que me estava a fazer falta. Então está ali criado, não está ainda publicado, ainda precisa de uns retoques e de muitos testes, mas é um oráculo que, pronto, que está criado já, está à espera que o livro se escreva. Isso é assim, olha aqui. Portanto, tem a parte da comunicação, das viagens, o cientista, o escritor, não é? O trabalho mais físico, o trabalho mais espiritual, o energético, o ensino, as novas tecnologias. Portanto, ele vai tendo aqui todo um conjunto, a parte financeira, a parte da reciclagem, a parte da meditação, a parte das máquinas e da construção, os negócios e a gestão, e por aí fora eles vão tendo a parte do desporto, a parte da nutrição, a parte da música, todas as áreas de alguma forma estão aqui representadas,
para que a pessoa possa, vai ter perguntas para que a pessoa possa de facto perceber se esta é uma área que lhe diz alguma coisa ou não. Portanto, as pessoas são convidadas a refletir sobre cada uma das áreas. Ainda não saiu, há de sair. Incrível, incrível. Olha, eu vou pedir para você mostrar mais uma vez o livro que vai estar agora, já está sendo mostrado, exibido na Feira de Frankfurt 2025, né, na Alemanha. Mensagens para a Alma. De conforto, esperança e transformação. Okay. Ele tem cá dentro muito sumo, tem histórias, porque eu acho que nós só aprendemos com histórias. Por exemplo, se abrir aqui uma carta, a carta número 2 diz assim: cada um dá o que tem dentro de si, escolho levar em mim apenas o melhor. A história que eu conto para ilustrar isto é equiparando-nos a caminhões de carga. Então, se nós fôssemos caminhões de carga, nas curvas, o que é que ia sair para fora? O que lá vai dentro. Se for areia, sai areia. Se for água, sai água. Se for terra, sai terra. Então, nas nossas emoções, quando nas curvas da vida alguém nos aperta, o que é que nós deitamos para fora? O que lá temos dentro. E quando a pessoa entende que se está a deitar raiva para fora porque tinha raiva lá dentro, quando a pessoa entende que pode fazer a escolha de levar uma carga diferente dentro de si, eu costumo fazer uma pergunta muito simples às pessoas: já alguma vez viram alguém feliz fazer mal a outra pessoa? Não, porque nós estamos tão felizes, mesmo quando nos apertam, nós só podemos deitar felicidade, amor, tranquilidade para fora. Então, mesmo que alguém esteja ali, assim, está na paz do Senhor, a sério, e é assim, e o que é que eu posso fazer por ti? E quando a pessoa entende que não são os outros os culpados, mas que somos nós que podemos escolher o que é que levamos dentro do nosso caminhão, a pessoa passa a ter um comportamento e uma atitude diferente. Porque começa a entender, se eu estou a deitar isto fora, é porque é isto que eu levo em mim e eu não quero isto para mim. Então o que é que eu quero levar dentro de mim? É isso que eu vou começar a colecionar, a juntar. E esta mudança de atitude naquilo que eu ponho no meu coração, ou no meu caminhão, faz toda a diferença em quem eu sou e em quem eu manifesto. Excelente, olha que linda mensagem. Eu, por mim, ficaria aqui o dia todo conversando com você, o que faz com que a gente, né, só deixe aqui mais um convite para que a Antônia Pereira retorne a esse canal, que é o Uma Só Voz, para que a gente possa ter novos encontros e novos bate-papos. Fico muito feliz e muito grata pela sua presença e fico muito feliz de ver você brilhando em Frankfurt 2025 com a Rede Sem Fronteiras, através desse livro maravilhoso, e que dá aqui na descrição do vídeo também o canal de Antônia Pereira, onde você pode entrar em contato e saber um pouquinho mais sobre todas as obras dela, inclusive sobre essa participação nessa feira, que é a feira literária mais importante do mundo. Antônia, muitíssimo obrigada pela sua presença, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, e fico muito feliz por esse nosso encontro e por essa mensagem linda final. Perfeito. Eu agradeço profundamente, não só a Uma Só Voz, como a Rede Sem Fronteiras, e aproveito para terminar isto: a Uma Só Voz, e juntas somos mais fortes, que é o lema da Rede Sem Fronteiras, que tudo aquilo que passe pelos programas, quer pelos Sementes Divinas, quer pelo Uma Só Voz, que seja de facto para engrandecer todas as pessoas que nos ouvem, que nos veem, que nos seguem e que nos partilham porque se identificaram com a mensagem e fez sentido para elas e enviam para alguém que acham que também precisa de nos ouvir. Portanto, juntos somos de facto mais fortes, e é com imensa gratidão que aqui estou hoje e que partilho este momento com todos vós. Muito obrigada.